Olá, meus amigos e minhas amigas apostadores. Sejam bem-vindos à segunda aula do curso BetEx. Lembrando que a gente viu na aula passada, nós vimos sobre precificação, o que é preço, o que é valor, como encontrar mais EV, a importância do mais EV, né? E agora, nessa aula, nós vamos ver sobre métodos. Além de você entender o que é método, nós vamos te apresentar um dos métodos que a gente vai ensinar nessa aula. E, além disso, vamos dar a ferramenta, uma ferramenta que vai otimizar as suas análises e a sua precificação de acordo com esse método. Bacana? Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, então na aula de hoje, né, vai ser sobre método. Vai colocando aí na tela, Augusto, que a gente vai descer a madeira nessa aula de hoje. Nosso objetivo aqui é o quê? Facilitar a vida do apostador. Trazer ferramentas que vão te auxiliar no ganho de tempo, para você fazer suas análises, né, mais rápido, e também na qualidade das suas apostas. Então, esses são os dois principais objetivos. Diminuir seu tempo de análise e qualificar essas suas análises. Bom, o que é método, né? Esse é o básico. Então, método é um procedimento, técnica ou meio de fazer algo. Ou seja, existe método de várias coisas, né? Por exemplo, existe um método que o cirurgião utiliza para fazer determinada cirurgia, determinado procedimento cirúrgico. Existe um método de avaliação, por exemplo, eu que sou professor, utilizo vários métodos de avaliação. Existe um método de aprendizagem, tá bom? E nas apostas esportivas não é diferente, né? Também tem método, né? Então, no caso das apostas esportivas, o método está relacionado a analisar um jogo, precificar, gerir sua banca, realizar suas apostas, entre outras coisas. Então, o que é que você precisa? Você precisa primeiro analisar a partida. A partir dessa análise, você vai criar um preço, né? A partir desse preço, você vai comparar com o mercado, como a gente viu na aula passada, e ver se sua aposta tem valor ou não. E na hora de efetuar sua aposta, você tem que seguir uma gestão de banca, que é para não tiltar e jogar todas as suas economias ali numa aposta que você não deveria, tá bom? Então, você precisa seguir esse passo a passo. O método que a gente vai ver nessa aula de hoje é um método para precificação, tá bom? A gente vai precificar um jogo a partir de um método que a gente vai mostrar aqui para vocês. O nome desse método é método dos 10 jogos. E por que eu chamo esse método do método dos 10 jogos? Primeira coisa é que é um método subjetivo. A gente tem métodos objetivos e métodos subjetivos. Aquilo que é objetivo é que não é passível de interpretação, tá bom? Você vai lá, vai olhar uma determinada coisa e simplesmente vai fazer, tá bom? Sem ter que interpretar nada. Os métodos subjetivos são aqueles que você vai colocar sua interpretação nele, tá bom? Então, cada um interpreta de uma maneira e pode chegar a uma precificação diferente. Como é esse método dos 10 jogos? Consiste no apostador imaginar, pensar, mentalizar, tá bom? Um cenário de 10 partidas. Então, imagine, time A contra time B. Se esses times jogassem 10 vezes nessas mesmas circunstâncias, no mesmo gramado, com o mesmo clima, com esses mesmos jogadores, os mesmos desfalques, os mesmos técnicos, obviamente o resultado não seria o mesmo, porque futebol ele é um evento não aleatório, né? Ele é um evento que qualquer mudança, qualquer coisa que possa vir a acontecer em campo, pode afetar todo o desenrolar da partida. Então, por mais que essas circunstâncias se mantenham, o resultado nem sempre vai ser o mesmo. É por isso que times menores ganham de times maiores. É por isso que um time ataca muitas vezes, na primeira bola que leva, acaba tomando um gol. E é por isso que o futebol é tão apaixonante. Então, você vai mentalizar, pensar se esses times fossem jogar 10 vezes e dizer assim, ó, se isso acontecesse, eu acho que o time da casa venceria tantos jogos, tantos sairiam empate e tantas vitórias do time visitante. Você pode estar pensando, cara, isso é muito simples, isso é muito fácil. Nem sempre, porque está embutido em toda essa sua análise, todo o seu conhecimento daquele campeonato, das circunstâncias do jogo, do potencial desses times. Você não pode simplesmente ir no achômetro. É devido tudo aquilo, toda aquela bagagem que você tem dessas duas equipes. Você tem que conhecer bem os times, tem que conhecer bem o campeonato, conhecer bem as circunstâncias do jogo. O que é que vale para cada time naquela partida? Tudo isso você tem que pesar antes de você colocar aí esses cenários, né? Quantas vitórias do time mandante, quantos empates e quantas vitórias do visitante.
Vamos para um exemplo prático, né? Coloca na tela aí esse exemplo. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma tabela, né, onde a gente tem times, né? Os times são Flamengo, Empate e América Mineiro, tá bom? A gente está gravando antes desse jogo acontecer. Esse jogo rolou aí, acho que pela segunda rodada, não foi, Augusto? Segunda ou terceira rodada do Campeonato Brasileiro vai rolar. A próxima, né, que o Flamengo ficou umas partidas sem jogar, aí eu não lembro se é a segunda, se é a terceira. Sei que é a segunda partida do Flamengo, mas acho que é pela terceira rodada. É isso ou não? Sim. Isso. É a terceira rodada, segundo jogo do Flamengo. Exato. Então esse jogo ainda vai rolar, a gente não sabe o resultado, mas o que é que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, ó, que pensando aqui sobre as possibilidades do Flamengo, do América e do empate, o Flamengo está desfalcado, tá bom? Mas tem o melhor elenco do Brasil, vai jogar em casa. O América vem em uma crise, vem de resultados ruins, muitas dificuldades para fazer gol. É um time que joga postado na defesa, tem um entrosamento ali da Série B. Pensando em tudo isso, em todos esses cenários, o que é que a gente imagina, né? Coloca na tela aí, Augusto, o que a gente imaginou. A gente imaginou aqui um cenário seguinte, ó, que dessa mesma forma, o Flamengo ganharia 7 partidas nessas circunstâncias, teríamos 2 empates e 1 vitória do América. Ah, você pensa, eu tenho certeza que o Flamengo vai ganhar. Não existe isso nas apostas esportivas. Você não pode colocar 10 do Flamengo, 0 e 0. Por mais confiante que eu esteja numa vitória do Flamengo para essa partida, a gente sabe como é o futebol. O futebol tem suas surpresas. Às vezes o jogo do Flamengo não encaixa. O Flamengo tem problemas defensivos e toma muitos gols, né? Nas últimas partidas não vem tomando, mas toma muitos gols em geral. O América prioriza muito a defesa. Nesse jogo pode acabar segurando um ataque do Flamengo que não está com todas as suas peças. Então, pensando em tudo isso, a gente vê um favoritismo muito grande do Flamengo, vê essas 7 vitórias do Flamengo, vê esses possíveis 2 empates aí, e até mesmo uma vitória do América acontecendo nesses 10 jogos. Então, acho que deu para entender esse exercício mental, né? Isso não é baseado só para esse jogo, é baseado na qualidade dos times, no que você conhece, no que está em torno dessas partidas. Bom, olhando nas casas de aposta, né? Muito famosas aí, por sinal, a gente não vai citar aqui para não fazer propaganda do curso, né? Mas se elas quiserem patrocinar no próximo curso, quem sabe a gente mostra aqui para vocês. Bom, as odds do mercado estão da seguinte forma, né? Então, Flamengo pagando 1,50, essa odd pode até diminuir, né? Daqui que vai acontecer o jogo, então não sei exatamente como é que essa odd vai fechar, mas no momento que a gente está gravando o vídeo antes do jogo, o Flamengo está pagando 1,50. O empate 4,14 e a vitória do América 6,82, tá bom? Bom, como saber se tem valor ou não uma entrada aí a favor do Flamengo, ou no empate, ou no América? Vamos usar aqui primeiro o Flamengo, né? Que cálculo é que a gente tem que fazer? Então, perceba aqui o seguinte, ó, você vai fazer 7, número de vezes que você ganha essa aposta, vezes a cotação que está pagando no momento, que é 1,50, beleza? Menos 7. Por que menos 7? Porque do lucro que você vai ter, né, de todo o dinheiro que vai retornar para você, o dinheiro que vai retornar para você é 7 vezes 1,5, tá bom? Só que desse dinheiro todo que retorna para você, caso o Flamengo vença, né, e esse cenário se confirme, você tem que tirar 7. Por quê? Porque foi essas 7 unidades, vamos dizer assim, que você investiu. Essas 7 vezes que você fez essa aposta. Isso dá um retorno de 3,5, tá bom? Bom, esse 3,5 aí seria o quê? O seu lucro, no caso do Flamengo, vencer nesses 7 cenários. Só que tem 2 empates e uma derrota. Ou seja, você tem 3 heads, 3 unidades que você tem que tirar daí também. Então, desse lucro de 3,5, você tem que tirar 3 unidades, que você perderia essa aposta caso se confirmasse esse cenário aí que você fez, né, mentalmente, analisando todos esses fatores. Então, isso aí te daria um lucro de meia unidade, apontando o quê? Apontando uma aposta de valor, né? Apontando que você teria lucro caso isso se confirmasse. Isso é uma aposta de valor. Bom, Augusto pode jogar na tela aí os demais, né? Então, fazendo todas essas contas aí para o empate e também para o América, você chegaria aqui, se você apostasse no empate, e esse cenário que você, né, vislumbrou aí fosse confirmado,
você ia ter um prejuízo de menos 1,7 unidades. Ou seja, você não deveria fazer as apostas no empate para essa partida. E para o América, né, vencer, caso você quisesse apostar no América vencendo, né, e esse cenário se confirmando, daria um prejuízo aí de menos 3,18 unidades. Ou seja, nesses três cenários aí no mercado 1x2, a única aposta de valor no momento é a aposta no Flamengo, né, para vencer. Dificilmente você vai para o mercado 1x2 e você vai encontrar valor em dois cenários. Né? Em geral, você vai encontrar valor em um, e muitas vezes em nenhum, graças a que a gente chama aí de juice da casa, né? Onde elas ganham o nosso dinheiro. As cotações das casas de aposta muitas vezes não são justas. E quando eu digo muitas vezes, é na grande maioria das vezes. Então você tem que estar muito ligado na precificação para ver se você faz as suas apostas. Bom, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido também que fazer tudo isso dá um determinado trabalho. Você pode perder muito tempo. Tanto que a gente fez isso aqui para o mercado 1x2. Coisa parecida você pode fazer para o dupla chance. Você pode fazer para o mercado de empate e anular aposta, por exemplo. Né? Para os mercados de handicap, aí vai uma coisinha um pouquinho mais complicada do que isso. Mas esse método dos 10 jogos, ele serve para qualquer cenário de vencedor da partida, independentemente de ser mercado europeu, mercado de abertura ou mercado de handicap. Você pode fazer essa projeção, fazer todas essas contas e descobrir se teria valor ou não. Qual é o nosso objetivo? Facilitar o teu trabalho. Se nosso objetivo é facilitar o teu trabalho, agora a gente vai te entregar uma ferramenta e mostrar para você como utilizar essa ferramenta e economizar aí, sei lá quanto tempo eu passei aqui para explicar para vocês, e que vocês passariam também fazer essas contas. É com você, Augusto, mostra para a gente essa ferramenta, como é que a gente usa, para a galera ver que realmente serve e serve muito. É isso aí, Paulo. Nós vimos que seria muito trabalhoso fazer todo esse cálculo para cada jogo, para cada equipe, 10 jogos por rodada, 38 rodadas por ano, seria coisa de louco. Então, o que a gente fez aqui? O objetivo é para vocês, né, essa ferramenta que a gente desenvolveu no Excel, para facilitar esse cálculo para você, de modo que a gente disse para vocês que seria rápido e prática de vocês utilizarem, certo? Então, vamos primeiro entender como funciona de forma bem simples. O que a gente vai ter que inserir aqui? Considerando esse jogo do Flamengo contra o América Mineiro, nós decidimos, entendemos que o cenário seria de 7 vitórias para o Flamengo, certo? 2 empates e 1 vitória do América Mineiro, certo? Foi esse cenário que a gente viu lá. Você basta inserir esse cenário aqui e clicar na aba de precificação. Aqui é o dashboard, onde você vai ter a precificação do método 10 jogos, que a gente aprendeu agora. Depois que inseriu esses dados, né, essa sua análise de quantos jogos cada time venceria ou daria empate, você vai para a precificação. E na precificação, você vai ter do lado esquerdo aqui quais são as odds justas, certo? Ele já vai calcular para você qual seria essa cotação justa para que a casa deveria estar pagando para você. E como a gente viu na primeira aula, a gente só vai fazer aposta onde a cotação da casa de aposta for maior do que a cotação que a gente encontrou. E aqui nós pegamos a cotação da casa de aposta. O que significa? Que para a vitória do Flamengo, ela está pagando 1,50. Para o empate, 4,14. E para a vitória do América Mineiro, 7,26. E automaticamente você insere depois de inserir essas cotações das casas de aposta que você estiver utilizando, a planilha, a ferramenta já vai te dar o local que você tem que fazer a sua aposta. Ela já vai identificar que aqui tem valor e você deve realizar a sua aposta. Muito bacana, muito simples, né? Então, você inseriu aquelas informações da sua precificação no método 10 jogos e inseriu as cotações da casa de aposta. Você não vai precisar calcular, fazer aquela coisa de cabeça, nada disso. Você já coloca aqui e ela já te dá a ferramenta. Só que, como o Paulo disse... Augusto, sim. Deixa eu tirar só uma duvidazinha aqui, que talvez seja claro. a dúvida do pessoal que está assistindo aqui com a gente. Então, você colocou aqui, ó, time da casa, método 10 jogos, aí tem os quadradinhos verdes aqui. Esse que está no quadradinho verde, sou eu, né? É o nosso amigo que vai preencher ou não? Onde é que o nosso amigo vai preencher? O que é automático aí para ele? Exatamente. Tudo que vocês vão precisar preencher nessa planilha são as cotações da casa de apostas, certo? Ou seja, esse campo que está em branco aqui.
todos esses outros campos preenchidos aqui, vocês não vão precisar editar, não vão precisar mexer, justamente porque já estão calculadas todas as fórmulas que a gente precisa para encontrar o valor. Nesses campos verdes que o Paulo falou, são as cotações justas, que o método já vai entregar para você, e aqui é uma forma para identificar se você tem que fazer aposta ou não, entende? Então, basta preencher nesses campos em branco. E como o Paulo disse, nós temos o mercado de 1x2, mas você pode utilizar para outros mercados. E aqui nós deixamos para você o mercado de dupla chance também, pessoal. O que acontece? Funciona da mesma forma. Você vai inserir as cotações que a gente já inseriu aqui para o dupla chance, né? O time da casa ganha ou dá empate. Na cotação do time da casa ganha ou o time visitante ganha. E na cotação do empate ou o time, o time visitante ganha. E a gente inseriu as cotações e, da mesma forma, o modelo entregou para a gente onde deveremos fazer a nossa aposta. No caso aqui, devemos fazer a aposta no time da casa ou no empate, porque a cotação aqui está 1,12 e a justa seria 1,11. E além disso, pessoal, nós temos aqui disponíveis para vocês também o mercado do DNB, o empate anula a aposta, né? Muito conhecido também entre o meio. E aqui a mesma lógica, pessoal. Inserimos as cotações da casa, certo? Nesses campos em branco aqui. E comparando com a cotação justa de acordo com o nosso modelo, nós identificamos onde tem valor. E aqui ainda tem valor no Flamengo, né? Empate anula aposta no Flamengo na cotação de 1,2, certo? Paulo, tá claro? Você acha que o pessoal entendeu? Ou você tem alguma dúvida para a gente agregar aqui na nossa aula? Cara, para mim ficou muito claro, acredito que a galera também entendeu. Vou deixar uma última dica aí para o pessoal, né? Que eles podem enxergar, vendo esse exemplo que a gente passou aí de Flamengo e América Mineiro, que vocês viram que deu valor do lado do Flamengo, né? Da vitória do Flamengo. E quando a gente vai passando para os outros mercados, vai dando valor também para o Flamengo, né? Então, ó, lá no começo, ó, a gente tem uma odd de 1,43 como justa, né? E a odd da casa 1,50. A odd da casa maior do que a nossa precificação. Ou seja, tem valor. Lembram disso lá da primeira aula. Então, você tem aí 7 ticks de diferença, né? De 1,43 para 1,50, são 7 ticks de diferença, uma aposta com valor. Quando a gente vem para o dupla chance, a gente encontra valor também. Só que o valor de um tick apenas, né? De 1,11 para 1,12. Mas mesmo assim, ainda com valor. Tá bom? Quando a gente vai para o mercado de DNB, né? Que é o empate anula, draw no bet, é de 1,14 para 1,20, 6 ticos de diferença, e também valor do lado do Flamengo. Então, isso é uma tendência. Geralmente, quando você encontra valor, né, do lado de uma das equipes, né, quase sempre, isso não quer dizer que é sempre. Por que não é sempre? Porque, às vezes, o juice de linhas diferentes são maiores, principalmente da linha que não é a principal do jogo. Então, se você acha valor na vitória do Flamengo, o menos 0,25 Flamengo, em geral, vai ter valor, se você levar lá para as asiáticas. O dupla chance Flamengo também. O menos 1 para o Flamengo também. Certo? Isso não é uma regra, mas é uma indicação. Quando você encontra valor para o lado de um time, geralmente as linhas desse time estão com valor. E aí você vai decidir qual a melhor para você apostar. Se você gosta daquele mercado ou não, se você aposta na linha principal do jogo, se você gosta de se proteger mais no DNB, se você gosta de arriscar mais na vitória seca, como o pessoal chama. Então, acho que com isso a gente fecha a nossa segunda aula. Né? Na nossa próxima aula, a gente vai trazer, né, mais outro método para vocês, e aí não vai ser um método subjetivo, vai ser um método objetivo, que você pode utilizar ou um ou outro, ou até mesmo a junção dos dois. Né? A gente vai trazer tudo isso na próxima aula, passar para o Augusto fazer as considerações finais, e a gente encerrar por aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. É isso, pessoal. Essa ferramenta que nós queríamos oferecer para vocês, certo? Na próxima aula, como o Paulo disse, traremos outra ferramenta em outro método para você também agregar na sua precificação. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aqui no curso, que a gente vai responder. Se tiver qualquer dúvida relacionada tanto ao Excel quanto ao conteúdo, a gente vai responder para você, certo? E, mais uma vez, obrigado por essa aula e nos vemos na aula 3. Valeu?